para falar a respeito de esporte, para trazer informações a respeito do futebol piauiense, está aqui ele. Dídimo de Castro, tudo bem, Dídimo? Tudo bem, Joelson, torcida piauiense. Começar com o campeonato estadual? Não, primeiro a Copa do Brasil. Copa do Brasil. O jogo que não terminou, Dídimo. Jogo que só teve a metade. Só teve a metade. Ontem, Dídimo, você esteve no estádio, lá ao lado do Demir Júnior. Isso. Transmissão da Rádio Cidade Verde. E eu acompanhei com aflição os relatos que você trouxe para nós. A aflição, primeiro, porque o Fortaleza estava gostando do jogo. Segundo, porque caiu tanta chuva que foi impossível terminar a partida, né? 7 horas da noite, eu cheguei ao estádio um pouquinho antes das 7. O gramado já estava alagado em vários pontos. Tá? Eu achei até, eu digo, dificilmente vai haver jogo aqui. Mas o árbitro resolveu iniciar a partida, né? E realizou com dificuldade danada o primeiro tempo, né? Realizou algumas imagens. Aí tinha pontos de alagamento no estádio, né? Já tinha e foi aumentando aos pouquinhos, que a chuva ela vinha, saía, voltava. Daí foi piorando e o Fortaleza começou o jogo recebendo ali o time do Fluminense, depois o Fortaleza tomou conta, né? E criou 4 oportunidades para marcar no primeiro tempo, mas não conseguiu. Ficou mesmo do 0-0. Olha aí como já estava. Olha, já estava meio alagado. E aumentando a todo momento. Caía chuvinha, água no campo, né? Vamos ver como é que foi um pouco dessa história da partida de ontem, que vai terminar hoje? Vamos ver. Foi debaixo de chuva o confronto de tricolores pela Copa do Brasil entre Fluminense e Fortaleza. Desclassificado do Campeonato Piauiense, o vaqueiro Belchior juntou forças para tentar um milagre, eliminar a equipe cearense, que jogava por um empate. Com a bola rolando, quem atacou primeiro foi o Fluminense. Cabeçada do camisa 10, Wellington, levando perigo. Pela direita, o Fortaleza chega. A zaga do Fluminense desatenta, quase sofre o gol. Em outro lance parecido, Marinho cruza e a bola passa por toda a extensão da área. Lucero recebe em condição legal e tenta colocar na saída do goleiro do Fluminense. Lucero teve a maior chance de gol no primeiro tempo, com o camisa 9, goleiro batido. E na hora de chutar, bola pra fora. Primeiro tempo 0-0. Intervalo de partida e o gramado do Lindolfo Monteiro foi tomado pela forte chuva. Bastante castigado, ele ficou completamente encharcado. Jogo paralisado com o placar de 0-0 e esperança da Federação de Futebol do Piauí que a partida pudesse continuar. Sob os olhares das duas equipes, algo ocorria de forma inusitada no gramado, que mais parecia adequado para uma partida de polo aquático. Para evitar que a partida fosse adiada, foram utilizados rodos e baldes para diminuir a água no campo de jogo. Com o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol aplicado para este tipo de situação, o árbitro paulista Luiz Flávio de Oliveira decidiu esperar todo o tempo possível. Como viu que o gramado não oferecia mais condições para o andamento da partida, ela foi adiada para esta segunda-feira, aqui mesmo no estádio Lindolfo Monteiro. Cumprir aí o que os protocolos nos preparar é diferente, né? Você joga um tempo num dia, outro tempo no outro. Mas é do futebol, essas coisas acontecem e a gente tem que se adaptar e tentar amanhã fazer o nosso melhor para sair daqui classificado. Ou seja, o jogo que começou ontem termina hoje, lá no estádio Lindolfo Monteiro, Dídimo. Marcado para 16 horas, inicialmente às 15. Hoje já passou para 16 horas, então vamos para o segundo tempo integral, está 0-0, né? É o placar do primeiro tempo, então os dois times deverão colocar em campo os jogadores que participavam do primeiro e os técnicos poderão substituir normalmente durante o segundo tempo. É como se fosse um intervalo, só que foi um pouco além dos 15 minutos. É o maior intervalo da história, né? Ou pelo menos um dos maiores. Um dos maiores da história. O primeiro tempo terminou ali às 8h45, mais ou menos, da noite de ontem, e vai continuar hoje às 4 da tarde. Agora, você pode assistir o jogo lá no estádio? Vamos para lá? Pamela Maranhão vai trazer os detalhes para nós. Pamela, boa tarde para você. Pamela, já vejo que ele está um pouco mais enxuto do que ontem, né, Pamela? Boa tarde.
Olá, Joelson, boa tarde a você, Didimo de Castro e todos que acompanham o Jornal do Piauí. É isso mesmo, né? Por enquanto, boas notícias aí para esse segundo tempo, que como vocês já comentaram, hoje às 4 horas da tarde aqui no estádio Lindolfo Monteiro, já dá para perceber aqui, ó, que o gramado tá bem mais seco, né? Visivelmente enxugou, né? Aquelas poças, aquela água toda que tava aí, que chamou a atenção, inclusive, as imagens aí ao longo da noite e na madrugada de ontem e hoje também pela manhã, já sumiu totalmente esse excesso de água, visivelmente muito bom o gramado nesse momento, né, no sentido de água, né, não tem mais água pelo menos, né, vamos esperar que não chova mais tarde para que esse jogo realmente possa ser finalizado. Com relação ao que você falou sobre ingressos, o torcedor que compareceu ao estádio Lindolfo Monteiro na noite de ontem, ele tem ainda o canhoto, né, que foi do ingresso que ele adquiriu para poder vir na partida ontem, e ele apresentando esse canhoto na bilheteria do jogo, ele vai ter acesso ao estádio novamente para assistir esse segundo tempo da partida entre Fluminense e Fortaleza, aí, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. 2 horas antes também a bilheteria vai estar aberta para que os torcedores que não tiveram a oportunidade de estar aqui ontem, que caso queiram acompanhar essa segunda parte da partida que acontece aí no dia seguinte, né, de forma inusitada, também vai poder adquirir o ingresso e comprar. A gente vê também uma movimentação intensa de algumas pessoas organizando algumas coisas aqui para poder receber esse segundo tempo da partida, todo mundo trabalhando para ver se esse jogo realmente consegue se encerrar, né? Vale a gente lembrar que esse jogo entre Fluminense e Fortaleza é a única partida que ainda está em aberto pela Copa do Brasil. O adversário de quem avançar aqui nessa partida daqui a pouco vai ser a equipe do Retrô, lá de Pernambuco. Vale lembrar também os valores, esse jogo é milionário, são R$900 mil que pode ir para a conta de uma das duas equipes, e com esse placar parcial aí de 0-0, até então, desse primeiro tempo que acabou sendo interrompido ontem, quem está avançando é a equipe do Fortaleza, porque o empate classifica o time visitante. Esse jogo que já foi adiado, né, saiu do dia 29 de fevereiro para o dia 4, que foi o dia de ontem, e agora adiado novamente para se encerrar somente nessa segunda-feira, na parte da tarde aqui em Teresina. O primeiro adiamento foi por conta do ataque sofrido, né, à delegação do Fortaleza naquele jogo lá na Arena Pernambuco pela Copa do Nordeste no último dia 21 de fevereiro. Então, realmente um jogo aí que está com um entorno muito complicado para se encerrar. Ontem essa situação toda inusitada que chamou muita atenção também no cenário nacional, o fato não só da chuva, porque a chuva ninguém tem como lutar contra a natureza, né? Mas falando desse cenário dos rodos, dos baldes, né, repercutiu muito, e a CEMEL, que é responsável pelo estádio, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, esse estádio que é da Prefeitura de Teresina, se pronunciou através de nota hoje pela manhã, falando, né, lamentando esse incidente que fez com que o jogo fosse interrompido, e também aproveitou para dar uma informação. Amanhã pela manhã, né, terça-feira pela manhã, às 9 horas, o Estádio Municipal Lindolfo Monteiro vai receber a visita de membros da CBF, né? Vale lembrar que o presidente Edinaldo Rodrigues, quando veio a Teresina, naquele sorteio da Copa do Nordeste há algum tempo atrás, ele se prontificou a dar um suporte para os 2 estádios que a gente tem aqui na capital, tanto o Lindolfo Monteiro como também o Estádio Albertão, e esse pontapé inicial deve ser dado amanhã com essa visita, com essa vistoria que acontece no estádio Lindolfo Monteiro às 9 horas da manhã, com alguns membros aí da CBF. Com certeza o gramado e a drenagem do gramado vai ser ponto-chave aí nessas conversas. Muito bem, Pamela. Obrigado pelas informações. A turma está trabalhando lá na organização da publicidade, né? Mas ninguém efetivamente trabalhando no gramado. Significa dizer que o gramado já está pronto para o jogo. Se não tiver mais chuvas, a gente vai ter aí uma boa partida entre Fortaleza e Fluminense do segundo tempo, 45 minutos de jogo. E aí uma nota foi enviada, ou foi publicada, né, pela CEMEL, falando a respeito da situação. Dizendo o seguinte: a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teresina veio, por meio deste comunicado, esclarecer um incidente ocorrido no Estádio Municipal Lindolfo Monteiro durante a noite de ontem. Devido à intensa precipitação pluviométrica de 77 milímetros, o sistema de drenagem no estádio enfrentou dificuldades, resultando em problemas na rede de escoamento. Infelizmente, a chuva foi bem mais intensa do que o esperado, mas a CEMEL estará trabalhando para que situações como essas não voltem a acontecer. E aí, a nota continua informando que a CEMEL vai receber a visita, ou o estádio Lindolfo Monteiro vai receber a visita da CBF, como disse a Pamela Maranhão. Didimo de Castro. Agora, Joelson, o que provocou muitos comentários, né? Contra o nosso estado, né?
aqueles comentários que nós não gostamos, mas que refletem a realidade, foi os recursos usados para tirar a água do campo. Sim. Aquilo ali foi demais. O pessoal com aqueles baldes, aquele tamborzão. Nós temos as imagens. Para fazer aí, o quê, hein, naquilo ali? Se eles continuassem, ainda hoje estariam lá tirando água. Viu? Porque não era só aquele ponto ali, era um campo quase inteiro. Então, não precisava nem ter começado aquele serviço ridículo. Né? Porque não seria suficiente para tirar, tinha só gerou a mínima as condição de resolver. Tá aí. Aí foi o momento que os jogadores estavam esperando. Aí tá aí. Eles primeiro tentando com rodos, né? O que aí demonstrou ser muito complicado, porque você não tem para onde tirar essa água, vai ficar ali na eles tiravam ao lado, e aí vem os baldes. Né? Eles tiravam de um lugar e botavam no outro. O que adianta? Está dentro do campo. Exatamente. Até esse tamborzão aí, o rapaz que estava com o tambor, estava pesado, ele resolveu logo, derramou ali. Ele tentou rolar, como ele viu que estava muito pesado, ele resolveu jogar ali no... Não tem condição, fato, né? Ele complicou ainda mais. Mas vamos torcer para que agora aconteça o jogo. E não, que não venha chuva. Eu tenho até uma preocupação. No meio da semana vai ter jogo da Copa do Nordeste Autos e Esporte. Esporte, quarta-feira, né? Aliás, com transmissão ao vivo da Cidade Verde, gente. E aí o jogo está previsto também para o Lindolfo Monteiro, né, gente? Isso, está previsto pelo Lindolfo Monteiro, 9h30 da noite, 21h30.